nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 29 e o capítulo 30 do livro De Todo o Meu Ser. Mas antes eu peço que você deixe seu apoio ao canal. É sempre muito importante o apoio de cada um de vocês, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 30. O quarto de Rosa estava vazio e Nathan entrou meditativo. Sentou-se na cama para esperá-lo e Lilian ficou à espreita. Não demorou muito para o menino aparecer, e antes que ele abrisse a porta da frente, Lilian entrou em seu quarto e anunciou com um fingido alívio. Graças a Deus, Rosa está chegando. Nathan estranhou a preocupação dela, mas não disse nada. Andava pensando em muitas coisas. Quando o menino se aproximou pelo corredor, logo percebeu a porta aberta e constatou com desagrado que o pai e a madrasta estavam à sua espera. Onde esteve, filho? Indagou Nathan aflito. Rosa entrou cauteloso e respondeu vagamente. Fui dar uma volta. Onde? Acho que você já sabe. Foi à casa de sua tia? Ele assentiu. Eu não falei? Interrompeu Lilian desafiadora. O olhar de Rosa atravessou-a como uma adaga afiada. Todavia, ela não se deixou intimidar. Pensei que o tivesse proibido de ir lá, prosseguiu Nathan. Não quero lhe faltar com o respeito, nem ser desobediente, mas não vejo razão para não visitar minha família. Sua família somos seu pai e eu, provocou Lilian. Cala a boca, sua vadia, rosnou Rosa entre os dentes. Não lhe perguntei nada. Por pouco, Nathan não lhe acertou nova bofetada. Conseguiu se segurar a tempo, mas repreendeu com veemência. Jamais torne a falar assim de novo de sua madrasta, se não quiser levar uma surra da qual nunca irá se esquecer. Lilian sorriu vitoriosa, enquanto Ross mordia os lábios de ódio. Ela não é minha mãe, grunhiu, contendo a cólera. Você lhe deve respeito. Como? Se ela é a primeira a não respeitar ninguém. Viu o que ela fez, a tia Kate? Sua tia exagerou. Não tinha o direito de vir aqui e agredir Lilian. Foi o que ela lhe contou? E você, o tolo, acreditou, não foi? Estou avisando, Ross. Você está passando dos limites. Não me obrigue a tomar medidas drásticas. Deixe-o, Nathan, interrompeu Lilia com ironia. Sei que ele não gosta de mim. Não sou igual à tia perfeita, que é tão louca quanto a priminha feiosa. Vadia, descontrolou-se ele. Falsa, cínica, mentirosa. Por que não conta que está traindo meu pai? Basta, bradou Nathan. Não vou permitir essa afronta. É verdade. Você pode não saber, mas o Sr. Brandley esteve aqui hoje, sozinho, na sua ausência. Pergunte a ela. Nathan olhou para o filho e revelou com desgosto. Eu sei. Lilia me contou. Meteu a mão no bolso, retirando o cartão e as abotoaduras de ouro, que exibiu para Ross. Veio me trazer isso. O menino recuou aturdido. Não era possível, não acreditava naquilo. Olhou para o pai como a pedir-lhe socorro e compreensão, mas Nathan recusou-se a encará-lo. Nem ele sabia em que acreditar. Não fique contra mim, querido, ironizou ela, tentando abraçá-lo. Quero ser sua amiga. Ross deu um salto para trás, enjoado, e disparou irado.
Nunca! Jamais serei amigo de uma mulher mentirosa, falsa e maquiavélica feito você. Cadela! Ele estava tão fora de si que não media as palavras. Dominado pela raiva, prosseguiu com suas imprecações, provocando a reação de Nathan, que ergueu a mão para bater-lhe. Ross, contudo, com um gesto rápido e preciso, aparou o golpe no ar e retrucou revoltado. Com todo o respeito que lhe devo, jamais permitirei que você encoste a mão em mim outra vez. Havia em Ross uma superioridade moral difícil de se confrontar. A despeito das vibrações de raiva e indignação que tingiam sua aura de um vermelho rubro e vivo, Ross era uma criatura normalmente calma e, acima de tudo, digna. Tão digna que nem o pai foi capaz de enfrentá-lo. Nathan saiu vencido, sem ter o que dizer. Jamais deveria ter levantado a mão para ele novamente. Atrás dele, Lilian seguia sem saber exatamente a favor de quem seria o resultado final daquela briga. Eu não disse? Falou ela, já em seu quarto. Ross não respeita mais ninguém, nem você. Não sei mais o que fazer, confessou ele. Sinto-me impotente para lidar com ele. Aposto como ele está pensando em fugir. Envenenou. Com aquela doida. Fugir. Como ele mesmo disse, não se julga mais criança. Pensa que é autossuficiente e pode cuidar de si mesmo e de Mariane. Na primeira oportunidade, vai fugir e levá-la com ele. Mas eles são duas crianças que estão crescendo. E Mariane logo vai ficar mocinha. Com que olhos você pensa que ela vai olhar para um rapaz atraente feito Ross? Você está exagerando. Ross já tem 14 anos, mas Mariane só tem 10. Ainda pensa em brincar de bonecas. Até quando? Falta muito para ela se interessar por esses assuntos. Caso não saiba, eu fiquei mocinha aos 11 anos. Mariane está bem perto disso. E você sabe como as garotas mudam quando ficam mocinhas. Não demora muito, e seus seios brotarão por debaixo do vestido. Pensa que Ross não vai ser o primeiro a notar? E pior, a tocar? Vai, e vai se encher de desejo. Pare com isso. Ross é inteligente e responsável. Não seria capaz de fugir com ela. Mesmo que não fuja, você acredita que ele não vai burlar a nossa vigilância para ir à casa de Kate? E sua cunhada, com tantos filhos que tem, não vai tomar conta dos dois. Como nunca fez, aliás. Imagine-os à vontade, com um quarto e uma cama só para eles. Você acha que eles seriam capazes? Imagine dois jovens que pensam que se amam, dormindo na mesma cama, se tocando e compartilhando da própria nudez. Em breve, Mariane será uma mulher, e se você não tomar cuidado, ela vai estragar a vida de Ross. Pense no desastre que seria se ela engravidasse. Deus me livre! Horrorizou-se. Quem tem que livrar o seu filho dessa desgraça é você. Se depender de Kate, eles podem dormir juntos à vontade. Aposto como ela até deseja isso, como forma de empurrar para Ross os cuidados com Mariane. Seria bom para ela, não seria, se eles se casassem? Você está fantasiando. Ross é apenas um menino. E rico. Pense, Nathan, pense. Kate asseguraria o futuro de Mariane. Ela não seria capaz. Não a Kate que eu conheço. Você não a conhece de verdade. Nem eu a conhecia. E pensar que cheguei a sugerir que você deixasse Ross morando com ela. O que seria dele no futuro? Um derrotado feito tio. David não é um derrotado. É engenheiro e ganha bem. Não tão bem quanto você. E Ross não seria nada além da babá de sua filha.
e sem ganhar salário. Nathan caminhava de um lado ao outro do quarto, passando a mão pelos cabelos em busca de uma solução. Lilian exagerava em algumas coisas, menos no perigo que a amizade entre Rosa e Marianne poderia representar dali para frente. Kate e David podiam não estimular, mas quem seria capaz de controlar dois adolescentes descobrindo a sexualidade e dormindo juntos com a conivência da família? Parou em frente à cômoda e abriu a gaveta, vislumbrando a ponta do panfleto que guardara no outro dia. Apanhou-o relutante e tornou a ler as informações sobre a escola. É essa a escola para onde sua amiga mandou o filho? Perguntou de repente. O quê? Fez Lilian como se não houvesse entendido. Ah, foi essa mesma. Engraçado, estive falando com ela há pouco no telefone e ela me disse que o menino está adorando o colégio. Se eu mandar Ross para lá, hesitou. Você acha que Evelyn consideraria uma quebra na promessa que lhe fiz? Sua primeira mulher está morta. Não vai considerar nada. Mas se estivesse viva, aposto como aprovaria sua decisão. Como mãe, ela também haveria de querer o melhor para o filho. Tem razão. Olhando do panfleto para Lilian, Nathan se decidiu. Não queria que o filho estragasse seu futuro para cuidar de Marianne. Acostumara-se a olhar a menina como uma criança. Porém, Lilian tinha razão. Ela estava crescendo, se tornando mulher, e Ross já era praticamente um homem. Melhor seria separá-los antes que uma tragédia acontecesse. Evelyn com certeza aprovaria, e depois não estava realmente se afastando do filho. Mandá-lo a uma escola de qualidade só podia fazer-lhe bem. O único problema era que Ross não aceitaria. Por isso, precisava agir rapidamente e sem que o menino soubesse, ou se recusaria a ir. Ainda estava no meio do ano letivo. Mas não fazia mal. Trataria de arranjar a mudança sem participar nada a Ross. Logo no dia imediato, conseguiu uma licença no trabalho, pegou o trem e foi visitar a tal escola. O colégio era caro, mas muito bem conceituado. De volta a Londres, comentou o assunto com o patrão, que lhe garantiu uma ajuda de custo, pois era muito importante investir no futuro dos filhos. Nathan não teve dúvidas. Era lá que seu filho iria estudar. Todo o processo de mudança de escola não levou mais do que 2 semanas. Nathan sozinho organizou tudo, providenciando inclusive o alojamento que ele iria dividir com outros 3 estudantes. Comprou uniforme e material, tudo às escondidas do filho, que igualmente às escondidas continuava a visitar Marianne quase diariamente. No dia da partida, o Sr. Brandley gentilmente lhe concedeu nova licença para acompanhar o filho até a nova escola em Oxford. Ross não sabia de nada. Para todos os efeitos, iria com o pai numa viagem de negócios para ajudá-lo e, ao mesmo tempo, espairecer. O menino nem de longe desconfiou da farsa. Aprontou uma pequena valise, com roupas básicas para alguns dias, que na escola seriam trocadas pelo uniforme colegial. Chegando em Oxford, Rosa estranhou imediatamente quando o pai entrou com ele na gigantesca e rica escola. O que faria um vendedor de tecidos numa instituição de ensino, ao invés de oferecer seus produtos no mercado têxtil? Uma sensação de desconforto o acometeu, e à medida que caminhava pelos corredores, sentia a garganta estrangular. Pai, o que significa isso? Ainda tentou uma explicação. Nathan seguiu sem responder. Chegou à sala da diretoria e bateu. Sei que vai me odiar, falou finalmente. Mas é para o seu bem. Tudo ficou claro de repente. O diretor lhe deu as boas-vindas e pôs-se a explicar-lhe as regras da escola, que Rosa ouvia sem entender, os olhos ardendo de decepção e revolta.
Encarou o pai diversas vezes, mas Nathan mantinha a atenção presa no diretor, que após as primeiras orientações, chamou um auxiliar para levar Ross a seu novo quarto. O auxiliar entrou sorridente, convidando Ross a segui-lo. Despeça-se de seu pai agora, aconselhou o diretor. De agora em diante, não irá vê-lo todos os dias. Não, objetou Ross. Meu lugar não é aqui. Por favor, Ross, não me crie problemas, recomendou Nathan. Não vai adiantar. Por que fez isso comigo? Revidou em lágrimas. Como pôde me trair dessa forma? É para o seu bem. Ross ia protestar, mas o diretor interferiu solícito. Tenho certeza de que vai gostar daqui, meu jovem, e terá uma instrução como poucos. Vá com ele, meu filho. Nathan quase implorou. Não é para sempre. Poderá voltar para casa nas férias e feriados. Engolindo em seco, Ross não protestou mais. De nada adiantaria sua revolta nem sua rebeldia. Estava diante do inevitável e não tinha como fugir. O pai era quem detinha poder sobre ele, e só lhe restava obedecer. Engolindo as lágrimas, Ross lhe virou as costas e saiu seguindo o auxiliar. Nem conseguiu se despedir. Achava mesmo que jamais tornaria a falar com o pai enquanto vivesse, e a única coisa em que conseguia pensar, ao atravessar de volta aquele corredor, era na consequência funesta que seu desaparecimento repentino traria a Marianne. Capítulo 31. Agora livres, Lillian e Richard passavam longas horas juntos, aproveitando a primeira viagem de Nathan à América. Sua felicidade era tanta que resolveram viajar também. Lillian aprontou as malas e partiram para um fim de semana na praia. Era de tarde ainda, e os dois haviam acabado de se amar, sem nem se dar conta de que um espírito acompanhava todos os seus movimentos. Margot presenciava aquelas cenas sem ter como intervir. Marianne ficara distante, e Lillian não era uma boa receptora. Acompanhar os amantes começava a lhe causar desgosto e repulsa. Ah, Richard, gemeu Lillian toda melosa. Acho que nada no mundo poderá estragar essa nossa felicidade. Foi a melhor coisa que fizemos, querida. Com Nathan longe e Ross no internato, ficamos com o tempo todo para nós. Era verdade. A mulher de Richard era uma ingênua, ou então se fazia de ingênua, fingindo nada perceber. Richard se casara por interesse, porque o dinheiro e a fábrica eram do pai dela. Com a morte do sogro, ele assumira tudo. Por isso, não podia se separar da mulher. Fico imaginando a reação da doida da Marianne ao descobrir que o adorado priminho foi para bem longe, comentou Lillian. Isso agora não importa mais, encerrou ele, dando-lhe ardoroso beijo na boca. Margot, enjoada, virou o rosto para não ver e pensou em Marianne. Será que já sabia que Ross fora mandado a um colégio interno? Uma saudade súbita da menina a invadiu, e ela resolveu ir ao seu encontro. Encontrou-a em sua cama, prostrada e abatida como sempre, acompanhando o revoar dos passarinhos pela janela. Olá, Marianne, cumprimentou o espírito, sentando-se ao lado dela. Marianne olhou para ela sem interesse e deu de ombros, voltando a centrar a atenção nos pássaros. Como vão as coisas? Prosseguiu Margot, e a menina não respondeu. Tem visto o Ross? O nome do primo atraiu sua atenção, e ela desviou os olhos da janela, fixando-os na interlocutora. Não, respondeu com amargura. Ele sumiu de novo. É por isso a sua tristeza? Ela sentiu.
Sentir-se-ia melhor se eu lhe dissesse onde ele está? Você sabe? Sei sim. Apesar da dúvida, Margot resolveu revelar. Ele foi mandado para o internato em Oxford. Mariane franziu as sobrancelhas algumas vezes, tentando concatenar os pensamentos. Não entendo. Não pode ser verdade. Você está enganada, Margot. Ross prometeu que nunca ia se separar de mim. Infelizmente, ele não teve escolha. Não acredito que tio Nathan faria uma coisa dessas. Lillian o convenceu. Você sabe que ela não gosta dele. Ainda confusa, Mariane tentava não acreditar nem se deixar convencer. Será que você não se enganou? Não há engano algum, tenho certeza. Mas ele vai voltar. Sei que vai. Pobre Mariane, lamentou ela. Imagino quanto deve estar sofrendo. E foi por isso que vim. Não quero que fique alimentando ilusões desnecessárias que vão fazê-la sofrer ainda mais. Mariane fixou em Margot os olhos questionadores, mentalmente remontando o diálogo insólito que encenara com ela. Aos poucos, foi juntando os pedacinhos da verdade, tentando imaginar quanto tempo fazia que Ross não ia vê-la. Muito tempo. A conselho da mãe, ficara esperando, e só o que fazia era esperar. Ross, contudo, não aparecia. Indagou de si mesma o porquê, mas não obteve resposta. E agora, olhando diretamente para os olhos diáfanos de Margot, a resposta lhe pareceu óbvia e devastadora. Subitamente, uma onda ígnea atingiu o corpo de Mariane, como se uma tempestade solar eclodisse em sua mente. O coração descompassado parecia que ia provocar uma explosão. A cabeça doía e rodava, como um redemoinho de fogo, embebendo em chamas cada pensamento seu. A raiva incendiou seu corpo emocional, liberando flâmulas pontiagudas que eram atiradas no ambiente astral como dardos incandescentes. O espanto de Margot só não foi maior do que a surpresa causada pela horda de espíritos que afluiu ao quarto de Mariane, atraídos pelas ondas chamuscantes e poderosas do ódio. Sem nenhuma cerimônia, empurraram Margot para o lado e envolveram a menina num abraço espectral e sufocante, falando e xingando ao mesmo tempo. Mariane quis fugir, contudo, seus pés haviam se colado ao chão. Ela ainda tentou pedir auxílio a Margot, que, desesperada, viu-se impotente diante da malta furiosa. Tentou tapar os ouvidos, mas continuou escutando as vozes alteradas. Diziam coisas terríveis, mandavam-na fazer coisas que ela não queria, derrubar os livros no chão, bater na parede, espalhar as roupas. Embora não quisesse, Mariane não tinha forças para resistir. A mente naturalmente fraca, logo ela perdeu o eixo da realidade física e mergulhou fundo na outra realidade, agora mais visível e palpável aos seus sentidos astrais. Veio a fúria incontrolável, e ela começou a tirar coisas longe e bater com a cabeça na parede. Foi um caos. Margot tentava intervir, contudo não conseguia romper a barreira energética formada pelo ódio de tantos espíritos. Olhando ao redor, em busca de um meio para romper aquela sintonia tenebrosa, encontrou os olhos vermelhos e malignos de Luther. Sentado no parapeito da janela, balançando as pernas, ele ria cheio de satisfação. Olhou para ela e cumprimentou-a com um aceno de mão, demonstrando naquele gesto o quanto estava grato. Só então Margot compreendeu o que fizera. Sem saber, servira de instrumento aos propósitos de Luther. Na tentativa de ajudar, acabou disparando a bomba da loucura na cabeça de Mariane.
Os ruídos produzidos pela sanha descontrolada de Marianne chegaram até o andar de baixo, onde Kate se ocupava com seus afazeres domésticos. Prevenida pelos espíritos das sombras e pelas próprias experiências com a filha, soltou o que estava fazendo e disparou escada acima. De chofre, abriu a porta e parou estarrecida. Marianne se jogava de corpo inteiro contra a porta do armário, provocando um barulhão infernal. A tempestade estava começando, e Kate olhou assustada para o corredor, temendo pela segurança dos outros filhos. Precisava pensar na escolha que deveria fazer, e não podia errar. Nem teve tempo. Marianne decidiu por ela, seguindo os conselhos de antigos desafetos de Kate. Levados ao hospício pela sua intolerância, Marianne partiu para cima dela com fúria redobrada. Kate recebeu o impacto como uma pedrada no estômago. A dor causou-lhe ânsias de vômito, mas ela conseguiu se controlar e agarrou a filha pelos ombros, lutando com ela como se lutasse com um gigante. Não entendia como uma criança tão pequena podia reunir a forças de muitos homens. Não sabia que eram os espíritos a seu redor que a envolviam numa nuvem negra de poder revigorante e de sustentação. Quanto mais Kate tentava contê-la, mais a menina se debatia e gritava, visivelmente fora de si. Só pensava nos outros filhos e no que Marianne, naquele estado, poderia lhes fazer. Com o pé, bateu a porta do quarto, sufocando os gritos causados pelas mordidas e arranhões que Marianne lhe dava. "Pare com isso!" gritou Kate. "Pare! Sossegue!" Marianne nem se abalava. Pulava e grunhia feito um bicho, deixando Kate cada vez mais apavorada. Nem parecia que era sua filha que estava ali. Sentiu-se diante de uma criatura saída das trevas ou das profundezas do inferno. Precisava agir de forma mais drástica. Não queria bater na menina, mas não via outro jeito. De forma desajeitada, conseguiu deferir-lhe diversos tapas na face, ao mesmo tempo em que se defendia das violentas investidas de Marianne. Depois de muita luta, conseguiu derrubá-la ao chão e empurrou-a com o pé, saindo para o corredor e passando a chave pela fechadura do lado de fora. Respirou ofegante, entre aliviada e pesarosa, e correu a ver os outros filhos. Roger, já acostumado àquelas crises, trancara-se com os irmãos no quarto e só abriu quando ouviu a voz da mãe do outro lado. Foi preciso muito custo para acalmá-los, e Kate os levou para baixo, na esperança de que ouvissem menos a barulheira de Marianne. Quando David chegou do trabalho, tudo parecia calmo, a não ser pelo fato de que Marianne não se encontrava entre as crianças. Já conhecia aquele sinal. Kate contou-lhe o ocorrido, embora não soubesse precisar o que provocara aquela crise. O jantar transcorreu envolto numa aura de pesaroso silêncio. Quando terminaram de comer, Kate preparou uma bandeja e a levou para a filha, depositando-a no criado mudo. Marianne estava sentada no chão, toda encolhida a um canto, e falava sozinha. "Por que você não impediu?" Ao que Margot respondia sem que Kate pudesse escutá-la. Os outros espíritos já haviam se retirado, satisfeitos com o resultado de sua empreitada, e apenas Margot ficara, compadecida de seu sofrimento. "Ele tem que voltar", prosseguia Marianne. "Para onde foi?" "Minha mãe me disse que fica longe." "Tudo por culpa daquela bruxa." "Ah, Margot, vá buscar Ross para mim." "Com quem está falando, Marianne?" indagou Kate sem ânimo. A menina teve um sobressalto. Não ouvira a mãe entrar. "É a Margot", respondeu como num sonho. "Disse que Ross foi para Oxford." Kate fitou-a com angústia, sem saber o que fazer ou pensar, e disse simplesmente:
Trouxe o seu jantar. Mariane se levantou e passou por ela, olhar perdido no vazio. Dirigiu-se até a mesinha, apanhou a bandeja e a atirou longe. A bandeja passou raspando pelas pernas de Kate, que chegou para o lado bem a tempo de vê-la estatelar-se no chão. Saia daqui! Começou a gritar. Saia daqui! Kate rodou nos calcanhares e saiu correndo, trancando a porta novamente. Ao pé da escada, David a aguardava, com as crianças agarradas aos seus joelhos. O que aconteceu? Questionou amedrontado. Não aguento mais, desabafou Kate, desmoronando nos ombros do marido. As crianças choravam assustadas, e Kate se desvencilhou do marido para cuidar delas. Depois de acalmá-las, subiram juntos ao quarto de Mariane. Com uma vassoura e um balde na mão, Kate limpou o chão, enquanto David a segurava para que não os atacasse. No dia seguinte, o mesmo sucedeu. Quando Kate abriu a porta, Mariane começou a gritar e tentou agredi-la, só não conseguindo porque David a segurou firmemente. A mãe colocou a bandeja na mesinha e foi buscar o balde e panos para limpar a sujeira que Mariane fazia pelo chão. No outro dia, nada se alterou, como nos outros também. Kate e David mostravam desânimo e cansaço, sem saber o que fazer, pois agora o estado de fúria de Mariane era quase constante. Não podemos mais continuar assim, queixou-se Kate. Não aguento mais. Você sai para trabalhar e eu fico aqui com as crianças, sempre com medo de que Mariane faça alguma coisa. Tenho medo até de que ela pule da janela. Queria poder dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, mas o quê? E se trouxéssemos Rosa aqui? Se falarmos com Nathan a sós, tenho certeza de que nos atenderá. Pensa que já não fiz isso? Kate fez cara de espanto. Ontem mesmo fui procurá-lo no trabalho e me disseram que ele está em viagem de negócios pela América. Não satisfeito, fui pessoalmente à casa dele para falar com Ross. Só que Ross também não está. Foi mandado para o internato em Oxford. Em Oxford? Ele assentiu. Mas como Mariane sabia disso? Não sei, e não creio que isso seja importante agora. O principal, no momento, é resolvermos o problema da menina. Como? Andei pensando. E se chamássemos aquele psiquiatra de que sua irmã falou? Não, David, isso não. Não podemos ficar com Mariane presa no quarto para sempre. Ela nem tem ido à escola. Ela vai melhorar. Você vai ver. Kate encerrou o assunto. Não queria ver sua filha tratada feito uma louca. Nos dias que se seguiram, Mariane teve uma súbita melhora. David e Kate foram levar-lhe a bandeja de comida e ela parecia mais calma. Chegou mesmo a lhes endereçar um sorriso tímido e não fez força quando David a segurou, sem fazer menção de ataque. Na manhã seguinte, Kate e David se surpreenderam com a sua melhora. Ela havia usado urinol e o quarto estava limpo. Certos de sua recuperação, deixaram-na sair para tomar café da manhã com o resto da família, o primeiro em muitos dias. Na cozinha, Mariane sentou-se e a mãe serviu-a de uma xícara de leite. Começou a tomar o café da manhã calmamente, alheia ao mundo ao seu redor. Tudo parecia calmo, tranquilo e sereno. O ruído infantil dos irmãos não a incomodou, nem ela se importou com os olhares enviesados e temerosos que, por vezes, lhe dirigiam. Foi quando a pequena Suzy, inadvertidamente, esbarrou com a mãozinha na alça do bule de café, entornando o líquido quente sobre a mão de Mariane. A reação foi imediata e inesperada. Rosto em fogo,
Mariane deu um salto da cadeira e agarrou a irmãzinha pelo pescoço, torcendo-o com o máximo que suas forças permitiam. Saindo de seu torpor inicial, David segurou as mãos de Mariane e soltou-as do pescoço de Suzy, que começou a tossir e logo foi acolhida pela mãe. Dominado pela indignação e revolta, David cerrou os punhos e, sem pensar, desferiu um murro no rosto da filha, e um filete de sangue começou a escorrer de sua boca. Demônio! Gritou Mariane, descontrolada. Cafajeste! Cretino! Porco! As imprecações deixaram David atônito. Mariane se debatia e tentava mordê-lo, a boca inchada e roxa, e ele saiu arrastando-a a escada acima, puxando-a sem piedade pelos cabelos. Com o pai, Mariane não tinha muitos recursos. Por mais que naqueles momentos de crise redobrassem-lhe as forças, ele era mais forte do que ela e menos piedoso do que Kate. Trancada no quarto, Mariane dava chutes na porta e David a ignorou, voltando correndo para a cozinha. Kate, com Suzy no colo, tentava fazê-la parar de chorar. Como está ela? Perguntou ele, examinando o pescoço da filha. Está bem. Mariane não conseguiu machucá-la. Foi só o susto. De repente, um grito agudo partiu do andar de cima, e um baque abafado fez com que todos corressem ao mesmo tempo. Sobre o gramado, o corpo de Mariane jazia desfalecido. Sem ter como sair, buscara a única forma possível de se libertar. Sem nem pensar nas consequências, muito menos na morte, Mariane subiu no parapeito da janela e se precipitou pelo ar, seguindo a sugestão do invisível de que pousaria no chão com a leveza de um passarinho. Obviamente, não foi o que aconteceu. O mundo das sombras, contudo, não contava com a participação dos seres que se movimentavam na luz invisível do bem. Emitindo fluidos de proteção que eles não podiam ver, direcionaram o salto de Mariane para a esquerda, onde um grupo de arbustos aparou-lhe a queda, provocando-lhe escoriações leves e algumas costelas quebradas, sem comprometimento de nenhum órgão vital. Levaram-na às pressas ao hospital, onde ela foi tratada, ocasião em que David e Kate tiveram que ouvir a reprimenda do médico sobre deixar crianças pequenas sozinhas no quarto no segundo andar. Por sorte, não havia morrido, nem sofrera lesões graves que lhe deixassem sequelas. Ouviram tudo sem protestar ou se justificar. Era desnecessário que aquele médico, ou qualquer outra pessoa, fosse colocado a par de seus problemas. O que interessava era que ambos agora concordavam e já sabiam o que fazer. Continua na segunda parte. Até lá!